Fala pessoal, aqui é o Vitor e hoje eu vou falar sobre algo que muita gente tem me perguntado. Como é estudar uma faculdade aqui na Austrália? Será que é muito diferente do Brasil? Será que australiano não gosta de estudar mesmo? Será que os meus colegas são australianos? Será que eles são tudo asiático? Quanto será que eu pago como estudante doméstico por uma cadeira aqui na Austrália? Será que a gente estuda de graça mesmo? Ou será que a gente paga também bem caro? Vem comigo que eu vou te contar tudo agora. Bora lá! Bom, para começar a conversa, a gente tem que entender como é que eu fui parar na faculdade, né? Tem vários vídeos meus contando como que se faz um Graduate Assessment para eu reconhecer a minha faculdade do Brasil, bacharel em Educação Física. E eu fiz esse processo, consegui reconhecer minha faculdade de Educação Física aqui, e isso me deu uma oportunidade de entrar na universidade na Austrália, cursar apenas algumas cadeiras e me tornar fisiologista do exercício. Antigamente, essa graduação de fisiologia do exercício ele era um mestrado ou uma pós-graduação, mas ultimamente ela se tornou também um bacharel, ou seja, eu entrei na faculdade como se fosse no final dela. Então, no total, eu teria que estudar 1 ano e meio somente e eu saio com outro bacharel. É exatamente esse processo que eu fiz e o processo na qual espero eu estar terminando nos próximos meses. Então, sabendo disso, eu tive que cursar apenas 12 cadeiras. Não é apenas 12 cadeiras, porque são 12 cadeiras que o cara tem que estudar, né? Mas foram 12 cadeiras, se fosse full time seriam mais ou menos 1 ano e meio, do total de 4 anos do bacharel em Fisiologia do Exercício. E tem sido uma jornada bem intensa por vezes, mas por vezes uma jornada que não exigiu tanto. E eu vou dividir com vocês os meus passos dessa jornada. Vamos começar aqui falando de quanto paga um estudante australiano para estudar. Preço. Esse é um mito que eu sempre escutei como estudante internacional. Estudante australiano estuda de graça, é só entrar na faculdade e fazer. Isso é um grande mito. Nós, como australianos, para estudar, nós pagamos e pagamos caro, sim, senhor. Claro que não é mais caro que o estudante internacional paga, mas também não é muito mais barato. Então, o valor que eu pago por cada cadeira, ele é 30% inferior às FIIs dos estudantes internacionais. Se o estudante internacional paga 10 mil, o estudante australiano vai pagar 7 mil. Se a cadeira lá é 2 mil, a cadeira do estudante australiano ela vai ficar em torno de 1.400, 1.300. É mais ou menos essa proporção. O estudante australiano ele paga caro também para estudar. A única diferença, ou alguma das diferenças, é que como australiano, tu pode fazer part-time. Como part-time, tu vai levar mais tempo para se graduar, mas tu também vai pagando de uma forma mais gradual para conseguir encaixar mais na budget, né? Então essa é uma das vantagens. Outra vantagem também que tem é o tal do student loan, né? Tu pode pegar um empréstimo onde tu só vai pagar esse empréstimo de volta no momento que tu estiver no mercado de trabalho e tu vai pagar tax-free, ou seja, tu vai lá, se tu ganhar tanto, uma parte daquele valor que tu ganha, tu tem que dar para o governo, que é o tax, né, o imposto, e daí tem um percentual ali que ele não conta como o teu threshold para pagar o tax. Eu não sou contador, mas é mais ou menos por aí. É um empréstimo meio facilitado, mas a moral da história é que tu vai lá, pega o empréstimo e tem que pagar de volta. Então não é de graça, paga os mesmos 30% de diferença que tu pode pagar lá quando tu terminar. Então, estudante doméstico australiano paga e paga caro também para estudar. Outra coisa legal da minha universidade, isso na verdade eu posso falar que é a faculdade que eu estou cursando, eu achei uma coisa bem positiva. Como é que era no Brasil quando eu terminei o meu primeiro bacharel? Nós tínhamos ali, fazíamos full time 5, 6 cadeiras e ali tu fazia o semestre inteiro, aí tinha aquela época de provas que o cara ficava louco estudando e daí tu terminava o semestre, daí começava o semestre seguinte, mais 5, 6 cadeiras, aí tu terminava o ano ali 10, 12 cadeiras e esse era o full time no Brasil. Como é que funciona na minha universidade e também como é que funciona em algumas universidades que fazem esse modelo também. As cadeiras elas são de 6 semanas, com as provas na 7ª. Ou seja, o teu full time são 2 cadeiras a cada 6 semanas. Então são 5 termos por ano, tu estuda 2 cadeiras por 6 semanas, prova na 7ª, 1 ou 2 semanas de férias, mais 6 semanas de 2 cadeiras full time, e assim tu vai evoluindo no teu currículo.
Às vezes tem uma cadeira só, às vezes depende do currículo, é um formato diferente, mas normalmente tu nunca faz mais que 2 cadeiras por vez. Ou seja, 6 semanas, na verdade 7 semanas tu matou 2 cadeiras e segue o baile. Fica muito mais fácil de tu encaixar na tua vida profissional, com a família e também com os teus afazeres, com o trabalho, porque eu já tenho 40 anos de idade, né? Pra mim estudar com 40 anos de idade não é que nem quando eu tinha 20, né? Mas fica mais fácil de encaixar, tem algumas vantagens, também tem outras desvantagens também, mas o fato é que eu achei interessante, eu achei que isso encaixa mais na vida atual, muita coisa online, obviamente, e essa é uma das grandes diferenças que eu vi entre estudar na Austrália com relação a estudar no Brasil. Outra curiosidade interessante é que o australiano, ou os meus colegas, ou a cultura, eles não querem muito saber como é que eles foram nas provas. Às vezes eu fazia uma prova e eu queria saber o resultado da prova, né? De fato, eu queria pegar a prova de volta na minha mão e queria ver, tá, essa questão eu acertei, essa questão eu errei, tudo isso, que isso é o básico que eu queria fazer que acontecia quando eu estudava no Brasil. Aqui a professora, em primeiro lugar, não te devolve a prova. Então, se tu foi bem ou foi mal, tu sabe o resultado, não sabe a questão que tu errou. Aí tu pergunta pra professora, ela fala, eu posso te mostrar a prova, mas daí eu tenho que ir lá no meu escritório e pegar, eu quero saber a prova, pô. E daí tu vai perguntar eu perguntava pros meus colegas, ele, o resultado da prova, tal. Ninguém se importava muito de saber a nota, eu ficava assim, porra, eu só quero saber a nota. E quero saber como é que eu fui. Então, assim, parece que essa cultura de, meu Deus do céu, ficar em volta da prova pra saber a prova, pelo menos comigo, com os meus colegas, eles não estavam nem aí. Acho que eles queriam pegar e sair e surfar de uma vez, porque não sei qual é que era. A moral é que eu queria saber o resultado da prova, queria saber como é que eu fui, queria saber as questões que eu tinha errado e acertado, mas eles não estavam se importando muito, e essa é uma das diferenças que eu vi em termos de cultura, eu acho, né? Mas e o australiano? Ele estuda ou não estuda? Uma das coisas que eu mais ouvia quando eu vim para a Austrália, e até tive esse conceito um tempo, é que australiano não estudava. Bom, tenho para falar para vocês o seguinte, ao longo da minha jornada, eu tive mais ou menos 35 colegas, tá? Todos eles eram australianos, velho. Não tinha nenhum estudante internacional, nenhum que tinha nascido em outro lugar, todos eles australianos, todo mundo estudava, todo mundo seguindo a mesma trajetória, aquela que a gente, né, às vezes segue no Brasil, faz a sua faculdade, daqui a pouco vai fazer, vários tinham um projeto de pós-graduação, de PhD, outros iam trabalhar, e aquela coisa toda, mas era meio que assim, aquele básico, daquele que todos eram australianos, todos estudavam, todos estavam ali fazendo a sua faculdade, todos, a sua maioria early 20s, né, então entre 20 e 30 anos, nenhum com 40 que nem eu, uma que outra ali tinha a minha idade, tinha família, mas em sua maioria eram jovens ali fazendo seu primeiro degree, nunca tinha trabalhavam em hospitality enquanto estavam terminando a faculdade, esse tipo de coisa. Então, assim, sim, pela minha experiência, todos os meus colegas eram australianos, todos eles estudavam, e eu acho que esse mito que australiano não estuda, eu acho que quer dizer mais com o tipo de australiano ou de gringo que a gente fala, ou que a gente tem amizade. Se a gente tá num environment onde ninguém estuda, tu tá trabalhando em hospitality, tu tá trabalhando em qualquer lugar onde ninguém precisa de um degree, ali ninguém vai estudar mesmo. Mas no environment que eu tô, lá todo mundo estuda e todo mundo tem degree, entendeu? Então essa questão australiana não estuda, olha, pelo menos na minha opinião, na minha experiência, estudam tanto ou igual no Brasil, né? E uma outra curiosidade muito interessante, isso eu achei bem diferente, que é uma questão técnica, né? Na Austrália, tudo que tu coloca num trabalho para fazer, absolutamente todas as palavras, ou quase todas as palavras, né, eles têm que ter referência na literatura. Agora, eu não sei se era a faculdade que eu fiz no Brasil, se é essa faculdade que eu fiz na Austrália, mas no Brasil não era tão apegada à literatura assim, né? Então, todos os trabalhos, tudo que eu botava de informação, nada eu podia achar, ou nada eu podia adicionar ali porque eu tinha experiência e sabia que era assim. Eu tinha que achar uma referência na literatura, senão eu passava a perder nota por aquela informação que não tinha lá, um estudo ou por alguma coisa que eu tinha que saber, né? Então isso era outra curiosidade, assim, tudo é muita referência, né? Então faz tu ler mais, na verdade, faz tu estudar um pouco mais, vou ser sincero. Mas também é tranquilo porque do estudo, do artigo que tu lê, que sai também as melhores informações, né?
Então, no meu caso, eu acabei fazendo a faculdade de uma forma gradual. Esse 1 ano e meio que eu teria que terminar, eu acabei estendendo por 3 anos, porque eu tenho família, porque a vida é corrida e porque eu tenho 40 anos de idade, não estou ali só para estudar. Então, assim, eu acabei fazendo algumas cadeiras no primeiro ano. No segundo ano, que foi o ano passado, eu acabei fazendo 1 ou 2 cadeiras somente. E esse ano eu me dediquei para tentar terminar. Eu tinha que fazer também muito estágio, são 360 horas que eu tenho que completar. Esse ano ainda não completei, estou na batalha para completar elas. Isso tira muito tempo de tempo que eu poderia estar trabalhando, né? E tô lá me dedicando ao estudo. Mas eu tô feliz com a minha decisão. Acho que foi um belo passo dado aí nos meus 40, pegar uma faculdade australiana aqui. Eu que tenho 16 anos de Austrália, já tenho minha faculdade reconhecida, mas sendo fisiologista do exercício é que eu considerei, com a minha pesquisa, com a minha análise, que seria o próximo passo na minha carreira para conseguir levar minha vida como fisiologista do exercício. Espero que dê certo. Mas e aí? O que vocês acharam dessa faculdade na Austrália aqui? Essa foi a minha experiência, né? Vocês acharam muito diferente do Brasil? Bota aí nos comentários aí se vocês têm alguma pergunta, que eu sempre respondo. E sempre tendo informar o pessoal aí de como é estudar uma faculdade, como é que é a área do fitness, da fisiologia do exercício, no caso, from now on, né? E como que é essa vida de brasileiro australiano aqui na Austrália. Um abraço para todos, até a próxima. Valeu!